Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tenho certeza que sim, porque estão se cuidando, assim como eu também estou tomando muito cuidado. Vamos lá para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre obsessão. Para tanto, eu peço que você assista ao vídeo número 2. Todos os nossos vídeos têm uma sequência, né? Então eu peço que pelo menos o vídeo número 2 você assista para ver a fundamentação teórica, né, fora do espiritual, né, para que você consiga entender o processo pelo qual algumas pessoas, né, muitas pessoas vêm passando. Nessa sequência, né, começando pelo vídeo número 7, nós vamos fazer 7A, 7B, 7C. É uma sequência, e essa sequência ela tem que ser mantida para você entender o todo. Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato com a gente, que a gente vai esclarecendo na medida do possível, né, para que todos tenham consciência do que está sendo tratado aqui. Tá legal? Para falarmos sobre a obsessão, devemos ter em mente que, enquanto encarnados, estamos em constante processo de aprendizagem e que tal condição é necessária à nossa evolução mental, ao desprendimento material, ou seja, do mundo físico. Neste vídeo, todos os argumentos empregados têm por base a argumentação racional, ou seja, o embasamento da razão pura. Embora a gente tenha fundamentos na física, não podemos simplesmente tratar de forma empírica algo que é complexo para a atual ciência. Né? Eu já começo aqui dando uma dica para vocês aí que gostam de assistir o filme documentário Quem Somos Nós. Ele é de 2004. Assistam esse vídeo que vocês vão começar a entender que já existe um processo na ciência para não desprezar a possibilidade da espiritualidade. Vamos lá, começando então o tema, tratar do conceito. A obsessão é um ato obstinado, contínuo, consciente ou inconsciente, imposto de um ser a outro ou a uma coisa, seja ela qual for, ou mesmo a auto-obsessão. Assim, o obstinado tem apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Mas como compreendemos dentro do Espiritismo a obsessão? A obsessão é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas ou coisas. É praticada por espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa de todo o organismo e das faculdades mentais de sua vítima. Essa definição está no Livro dos Médiuns, capítulo 23, parágrafo 237. Nós vamos ver mais adiante no vídeo que a obsessão é um processo. Né? Ela tem um início, um meio, né? Até podendo chegar a um finalmente. O processo pode ter início por desavenças reencarnatórias que perduram em várias reencarnações, ou por simples desejo de satisfação carnal, ou ainda por via de um intermediário. E quando eu digo intermediário, o que eu estou querendo dizer é uma pessoa que tem desavenças reencarnatórias, né, no nosso exemplo, só que também está encarnada, né? Ambas as pessoas estão encarnadas. E a rivalidade aí, no caso, não vai se limitar apenas nas agressões, nos pensamentos de ódio que se tornam ineficazes para contentar o sujeito. Ele acha que é pouco, então ele precisa ver a queda mesmo do outro. Então ele pode contratar uma outra pessoa, que aí é tudo questão de harmonização de frequências, tá, gente? Que vai ter o mesmo nível dele, né? Ele vai contratar alguém, um desencarnado, para que passe a obsedar a outra pessoa, tá certo? Isso é possível acontecer também, tá? E por isso
a vigilância, né? A vigilância eterna, né? Que nós precisamos manter. Além da vigilância, né? A disciplina, que é fundamental. Como é possível que aconteça e quem está sujeito à obsessão? Uma das características que distingue os espíritos maus é a da imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Espíritos bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Isso pode ser verificado o que é o Espiritismo, o livro que é Espiritismo, no capítulo 2, no parágrafo 72. Agora, nós não podemos negar sempre que o fato comum entre obsessores e obsedados são os harmônicos da frequência vibratória entre ambos. Só obsedia aquele que ainda está numa vibração mental muito densa, ou seja, no Espiritismo são chamados de espíritos inferiores. Não é? Do mesmo modo que doenças resultam das imperfeições ou debilidade física que tornam o corpo suscetível à influência de circunstâncias exteriores, como ser cometido por uma gripe, por exemplo, baixa imunidade, poucos cuidados com a proteção, contato com o vírus e gripe. A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral. Quando cai a nossa vibração mental, né, a gente passa a vibrar numa frequência mais baixa, damos acesso, abrimos oportunidade a um espírito que consegue entrar em sintonia conosco, que está no mesmo padrão vibratório. Quais as características mais marcantes no processo obsessivo? E segue a essa sensação, segue também a insatisfação, irritabilidade, frustração, ou seja, todas essas atitudes que nos fará manter nosso estado mental sempre denso, baixo, pesado. Toda obsessão, e lembrando que passa por diversos níveis, sempre começa lenta, mas progressivamente. Quando nós conseguimos perceber logo de início que algo não está normal conosco, ou seja, quando ainda temos forças para notar essa condição, basta a mudança no campo de vibração mental. Existem várias possibilidades para elevar o campo vibratório. Uma delas, e talvez a principal delas na nossa cultura, é a oração. Né? E não importa se é o terço, a Ave Maria, o Pai Nosso, outras orações que a gente chama de mantras, né? Pode ser o budismo, dentro de orações budistas, ou a oração de improviso, suplicando por ajuda, né? Isso faz com que nós consigamos elevar o nosso campo vibratório, né? Porque nós, ao rezar, nós não vamos pensar em coisas ruins, coisas más. E com isso, então, dentro daquele mundo de valores que nós colocamos em tudo, né, fica mais fácil para nós conseguirmos nos harmonizarmos com os espíritos superiores. Tá? Então, a oração é uma ferramenta, é uma arma fundamental para a elevação mental. Tá? Muito, muito importante. Tá? Não importa qual é o credo religioso, não importa qual a forma que você tem para fazer essas orações. Muitas vezes você começa fazendo a oração de forma superficial, mas aos poucos você vai, pela constante repetição, você vai se distanciando do sentimento de dor, de insatisfação, e você vai conseguindo então mudar o seu campo vibratório, e com isso então há um rompimento do vínculo. Tá? Isso quando ainda está bem no comecinho. Tá certo? A obsessão acontece progressivamente em graus distintos. Vamos a eles então. No Espiritismo, né, com base na codificação de Kardec, são 3 níveis. A obsessão simples, que é aquela que nós acabamos de falar aqui, né? A ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra a uma pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado.
Quando você não se sente bem, alguma coisa que você já não estava legal e aí você não consegue sair dessa situação, é porque você já tem uma companhia. Então a gente precisa estar de olho, né? E vigilância constante, né? Qualquer pessoa, né, pode cair a vibração. Muito difícil alguém que se mantenha 100% do tempo. Tá? É muito complicado, né? Esse mundo, ele nos testa. A nossa vida é um teste contínuo de aprendizagem, né? Então nós devemos ter esse pensamento sempre da vigilância, né? Orações constantes, né? Elevação do pensamento a coisas boas, belas, né? Música agradável, né? Aquela que você gosta realmente de ouvir. Então, esse tipo de satisfação, né, faz com que nós consigamos elevar o nosso nível. Mas cuidado, porque pode ser que o tempo que você conseguia lutar sozinho já tenha passado. E aí nós entramos então no segundo nível, que é a fascinação. É mais profunda, o obsessor começa a ter domínio pleno da vítima. O obsedado passa a sofrer de alucinações, causada pela geração de ilusões diretamente produzida na mente do obsedado. Aí começam as ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, remorso. Você começa a reviver coisas do seu passado que você não gostava, ou começa a ter fantasias e por aí vai. A fascinação, então, é aquele momento que você já está perdendo suas próprias... você já não está conseguindo andar com as suas próprias pernas, vamos dizer assim. A sua mente já está bem complicada, dominada por um obsessor. E aqui é um problema seríssimo, minha gente, muito sério. Porque quando a obsessão chega nesse estágio, pouco ou nada, né, a vítima nós podemos fazer por nós mesmos, né? Precisamos de ajuda. Só que aí entra uma outra questão que é complicada também, né? Primeiro porque é muito difícil você achar que está nessa situação. Imagina, eu vou estar obsedado? Não, de jeito nenhum, né? E sem a permissão, você não consegue, porque da mesma forma que o obsessor precisa da sua vítima ou do sujeito que é obsedado, quando chega na parte da fascinação, há uma inversão. O obsedado necessita também do obsessor. E muitas vezes ele não quer abrir mão. Tá? Ele até pode muitas vezes ter essa noção de que não é ele, que ele não está legal. Porém, entretanto, ele não quer abrir mão dessa porque muitas vezes causa nele uma certa satisfação. Aqui é que é o grande problema, gente. Porque, dependendo do obsessor, dependendo do espírito que está obsedando a pessoa, se ele for ardiloso, né, hipócrita, ele vai simular falsas virtudes. Simples assim. Ele vai se fazer, vamos dizer assim, de protetor da vítima, do guia da vítima, né? Muitas vezes prestando até atendimento público. Porque o que ele quer, na verdade, né, é o domínio pleno da vítima. Ele quer que a vítima se entregue ao máximo, ou seja, ele vai gerar uma certa confiança e a pessoa vai ficar tão confiante que não vai mais questionar as suas atitudes. E vejam aí casos, infelizmente, de médios famosos aí que caíram na tentação, que caíram na armadilha. E essa é uma armadilha perigosa, né? Só que daí você não tem como justificar as suas atitudes más com isso.
A justiça não vai entender por esse lado. Ah, eu estava sendo influenciado por maus espíritos, por isso que eu fiz isso. Você vai preso do mesmo jeito. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tá? Outra questão, né, no caso aí, também começa a passar certas influências no corpo, né, que sinais de doenças, né, distúrbios mentais, apagões de consciência, desprezo pela vida, são sintomas típicos de que a obsessão saiu do estágio 1 e foi para o estágio 2. E aqui nós chegamos então no terceiro estágio, que é o da subjugação. No Espiritismo, é o último e o pior estágio. A vítima está totalmente entregue à vontade do obsessor. Quando nós assistimos aqueles filmes de possessão demoníaca e tal, tirando alguns efeitos especiais, é muito realista, tá? Quando chega nessa situação de subjugação. Por que nós não falamos no Espiritismo sobre possessão? No caso aí, né? Allan Kardec até vai falar sobre possessão, mas ele não quer que se confunda com subjugação. No processo obsessivo, o último e pior estágio é a subjugação. Por quê? Porque no caso da possessão, também, ele mais à frente, porque no livro dos médiuns ele não fala sobre possessão, ele fala sempre de subjugação. Mas quando ele chega lá no livro da Gênesis, ele vai reconhecer a questão da possessão, que também pode ser a possessão de um espírito bom que veio trazer uma mensagem. Ele incorpora, né, essa questão da incorporação, é a possessão. Tá? Então, para não confundir com obsessão, ele usa na obsessão a subjugação e não a possessão. Tá certo? Nesse ponto, que quando chega na subjugação, o trabalho de desobsessão é muito custoso. Porque corre-se o risco. Sim, corre-se risco de morte aí, no caso, ou de morte que eu digo, no caso de desencarne, desenlace do próprio obsedado. Porque ele está tão vinculado, mas tão vinculado ao obsessor, que é quase impossível você distinguir um do outro. E aí o processo tem que ser muito lento, muita oração. Não existe nenhum, vamos dizer assim, ritual, tá? A não ser que o próprio espírito obsessor tenha isso em si. Ele foi convencido que ele é um demônio, então ele vai sentir as influências do pensamento dele causado por uma, vamos dizer assim, por uma sessão de exorcismo, por exemplo. E ele não está mentindo, ele está sentindo realmente porque o pensamento dele materializa-se em dor, e isso também o corpo do obsedado sofre. Tá? É muito complicado, muito perigoso. Não se aventure sozinho nessa seara. Tá? Porque quando chega nesse estágio, a vítima já está entregue. Ela não tem domínio praticamente nenhum sobre si. Né? É penoso. Né? Como eu disse, numa sessão de desobsessão, que não precisa o obsedado estar presente, ele pode estar na casa dele, ou em algum hospital, em algum lugar. Os espíritos, eles trabalham indo buscar a entidade que está subjugando a pessoa, traz para conversar, dialogar. É um processo lento, né? Porque você só vai conseguir êxito a partir do convencimento.
a partir da entrega, né, por uma vida melhor, tanto do obsedado como do obsessor. Ambos ali têm que querer. E o tratamento vai continuar com orações, passes, porque não adianta. Está na Bíblia que Jesus falou, você tira um espírito, elimina um espírito ruim de uma pessoa. Ele sai, vai para cá, para lá. O desejo traz de volta e ele encontra a coisa como ele sempre gostou. O obsedado também, né, deu uma melhorada, mas deu uma recaída, junta de novo e aí vira uma festa realmente. Tá? É complicado e por isso precisamos estudar muito e ter consciência. Principalmente amar. Sem amor não existe processo de desobsessão. Não existe ritual que dê jeito. O amor é fundamental. O amor que brota. Vai falar assim, mas eu não conheço a pessoa, não amo a pessoa, mas você tem que ter um amor incondicional. Só que quem somos nós para exercitar esse amor? É aí que entra a ajuda do astral. Espíritos superiores que chegam para ajudar, que vão trabalhar junto e que vai dar um banho em nossa mente de afeto, de carinho, de sensibilidade. É nesse momento em que nós, então, somos possuídos pelos espíritos superiores. A gente não vai conseguir vê-los. Dificilmente um médium vidente consegue ver todos os espíritos que estão ali trabalhando. Quando tem um trabalho de desobsessão, é uma infinidade de amigos que vêm ajudar do plano astral. Todos eles preparados para isso. Né? Todos eles com laços de afinidades com espíritos de níveis superiores para, no momento certo, poder ajudar. Esse é o momento mais sublime do trabalho espiritual. Você não leva louros, ninguém, você não fica famoso por ser médium, mas você sente um bem-estar que só você pode expressar essa satisfação, não pelo fato de conseguir, mas aquilo que ficou em você, porque quando você distribui rosas, fica o aroma na sua mão. E isso é impagável. É impagável. É um momento em que nós conseguimos, estando na carne, sentir um profundo amor, um carinho, de pessoas do plano astral que nunca nós vamos, talvez, conseguir alcançar, mas nós sentimos o hálito, né? O perfume. É maravilhoso. Né? E resgatando tanto o obsedado como o obsessor. É infalível? Não. Acontecem equívocos? Acontecem. Não sejamos hipócritas de dizer que 100% se resolve, porque não. Porque é aquilo que eu falei, depende de várias condições. A principal delas é o aceite, tanto do obsedado como do obsessor, em buscar uma vida melhor, em buscar algo que está longe da capacidade de visão dos sujeitos. Mas que graças a esses mentores do plano astral superior, é possível apresentar essa proposta, é possível, lentamente, porque não pode ser de uma hora para outra, lentamente o processo de desobsessão começa a fluir até que chegue a separação total e tanto o obsedado como o obsessor se libertam. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre este tema.
e nós vamos entrar em outras questões também, né? Mas sempre dentro desse tema. Se você até me ajuda, se você fizer pergunta, trazer problemas e nós vamos buscar algumas soluções para esses problemas, né? Com base em estudos, nós vamos buscar. Tem um livro também que é muito legal que eu quero passar para vocês, de Sueli Caldas Schubert, que é Obsessão e Desobsessão. Tá? Esse livro ainda está à venda lá no Amazon, tá? Ou em outras lojas aí. Tá legal, gente? No mais, eu quero agradecer profundamente você que chegou até aqui. Não se esqueçam, por favor, vejam os outros vídeos, que é uma sequência. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.